Teve um caso nesse ano que repercutiu muito, inclusive aqui no próprio Metrópolis, que é sobre o rapper, o cantor Oruan, que inclusive vem de uma família de criminosos. Você estava falando de criminosos aí também. O pai dele foi um grande líder da criminalidade também no país. E aí vem o filho seguindo pelo mesmo caminho, e eu queria entender um pouquinho aí da proposta, que o MBL está dentro dessa proposta da lei anti-Oruan. Esse combate que nós estamos fazendo ao Oruan e ao crime organizado de maneira mais ampla, ele começou a ser desenhado no ano de 2023, tá? A gente começou, houve um momento que foi um despertar pra gente, foi quando a gente viu, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o Cruzeiro do Neymar. O Sim. Neymar fez um cruzeiro tocado pela Blaze, ele levou os piores influenciadores do Brasil, que por coincidência são os maiores também. E nesse cruzeiro você tinha grandes influenciadores, youtubers, vendedor de jogo do Tigrinho, gente que trabalhava com aposta, tinha traficante, tinha miliciano, tinha de tudo. Ele levou assim, podiam afundar aquele navio que o Brasil, o PIB subia 2, 3 pontos percentuais. Aquele navio era a pior coisa que tinha no Brasil. Logicamente estou fazendo uma piada porque tinha pessoas normais, tinha crianças ali, mas eu juro que eu não ficaria muito triste, vamos dizer, com um destino inglório para traficante ali. E ali eu conheci o Oruan. O Oruan foi tratado pelo Neymar como um semideus, como uma figura incrível, uma figura única, né? Ele é o herdeiro do trap. O Brasil foi herdeiro do trap? Ele é, na verdade, herdeiro do Comando Vermelho. E a gente conversou entre si, a gente falou, cara, está havendo um processo de naturalização do crime organizado no Brasil, e há uma etapa que é uma etapa nova, que é uma etapa de validar não apenas nas comunidades em que o Comando Vermelho manda, ou que o PCC manda a autoridade deles, mas para naturalizar na grande imprensa. Eu fui reparar, e nós começamos a pesquisar, que não apenas o Oruan, mas Pose do Rodo e outros rappers que fazem apologia, não apenas apologia, eles são porta-voz do crime organizado, o que é diferente de fazer apologia. Esses caras estavam estourando e participando de Lollapalooza, festivais os mais diversos, e eles não escondiam nada. O Oruan pediu, inclusive, a soltura do Marcinho VP, que é um dos caras que ordenou a morte do Tim Lopes. Mas isso é só o ponto do iceberg, né? O Marcinho VP ordenou muita morte ao longo da vida dele. Pois bem, isso aconteceu, isso foi um fato. A gente falou, precisamos começar a atacar eles e pegar esse flanco, porque esse aqui é o flanco mais óbvio. Nós somos um grupo político, midiático, nós não temos condição de trocar tiro com o Comando Vermelho. Tampouco somos policiais, mas nós temos condição de ver onde eles podem jogar no debate público e perder. E naturalmente o Oruan era uma brecha aberta, ele é um rapaz burro, com baixa instrução, extremamente vaidoso e com uma carência ligada ao pai. Ele é uma espécie de Hamlet de QI baixo, né, lutando pra vingar o pai dele, né, e enfim, a gente falou, é ali que nós vamos pegar e vamos começar a mostrar pro Brasil que o crime organizado está muito naturalizado. Por coincidência isso aconteceu, e assim são coincidências maravilhosas do destino, com uma série de matérias que mostravam quem era a dama do tráfico e quem eram basicamente os artífices de uma escalada do tráfico de drogas para dentro das instituições, e também começou a andar muito a certas investigações tocadas por um promotor aqui no estado de São Paulo, que é o Gaquia. Então, né, vários fatos se juntaram, e aí o Oruan, a gente colocou ele como ponta de lança, né, e nós queríamos muito que o Oruan falasse muito, nós queríamos que o Oruan ficasse famoso, para que ele pudesse atuar e pudesse tornar, vamos dizer, a atuação especialmente da Polícia do Rio de Janeiro, do Ministério Público, das autoridades do estado do Rio de Janeiro, cada vez mais, vamos dizer, incômoda, porque manter um cara desses na rua, manter as festas deles acontecendo, a lavagem de dinheiro que é feita nas festas, se tornaria um assinte, um tapa na cara das instituições no Rio. E meio que isso aconteceu. Eu não consigo não relacionar a lei anti-Oruan, que versa sobre dinheiro público para artistas que fazem apologia ao crime, com a prisão do Oruan. Ele não foi preso por causa dessa lei, mas todo o buzz que gerou ao redor disso e toda uma espécie de provocação institucional que ficou sobre as autoridades no Rio de Janeiro obrigaram a darem um jeito no Oruan. E o Oruan foi preso por uma coisa bem pior do que apologia. O Oruan, ele obstruía o trabalho da justiça, escondia traficante em casa, andava com ladrão de carro, andava com assassino, era porta-voz do Comando Vermelho e agora está em cana. Então, foi uma das melhores coisas que a gente fez nos nossos 11 anos de existência. Hoje completam 30 dias que o Oruan está... É o nomezinho que trava a língua. Que o Oruan está preso, né? É o Mauro, ao contrário. É o Mauro ao contrário. É mais fácil falar a Lei Magnitsky, que eu fiquei anos aqui para conseguir aprender, viu, Renan? Mas vamos lá nele.